Hoje eu vou falar de um assunto que é bastante evitado, mas o fato de ser evitado não impede que ele se torne a cada dia um fato. Então, por isso, a gente tem que saber lidar com essa situação. E o bom é que já tem uma lição sobre a questão. Hoje eu trago aqui um estudo e com certeza aqui no Instagram só vai ser a prévia, você só vai ver aí 1 minuto e 30 desse estudo. E se você quiser saber como esse estudo continua, você vai ter que ir lá no meu canal no YouTube e eu vou deixar o link aqui na bio. Você vai lá e assiste o vídeo completo, beleza? O assunto de hoje é: se a sua esposa te trair, faça isso. É um conselho que eu vou te dar baseado na Bíblia. Se a sua esposa te trair, o que você faria? Então, vamos imaginar um cenário perfeito. Vocês são cristãos, casados há 7 anos, frequentam assiduamente a igreja. Dessa união vieram filhos e você de verdade ama a sua esposa e tudo indica que ela te ama também. Sua família é verdadeiramente admirada. Sabe aqueles elogios bem comuns na igreja, na confraternização da família, entre amigos, enfim. Nossa, que família abençoada. Seus filhos são obedientes. Nossa, vocês formam um casal tão perfeito. Isso que o povo vê não é falso dentro de casa. Sua família é feliz de verdade. Você ama a sua esposa, ela te ama. Vocês estão prosperando financeiramente. Tudo está indo de vento em popa, etc. Até que um dia você recebe uma mensagem intrusa no seu zap de uma pessoa estranha, uma mulher. E ela te avisa que a sua esposa está te traindo com o namorado dela. E o seu coração vai a 1000 por hora. Você no começo não acredita, até porque ela nunca te deu motivos para você desconfiar dela. E aí você bloqueia aquele maldito número, mas a mulher do outro lado está completamente alucinada, ela está inconformada, afinal ela também está sendo traída. E te liga de um outro número e diz: você não está acreditando em mim? Então eu vou te mandar uma foto do flagrante que eu dei nos dois. Aí você desbloqueia a mulher, recebe a foto e lá está a sua esposa com outro cara em um restaurante. E você tenta racionalizar. Podem ser colegas de serviço. E a mulher te manda mais provas de conversas do celular. Aí você fica mal. Muito bem, aqui é o Cid Marques, sou psicanalista, especialista no trato do vício em pornografia e tenho ajudado a muitos casais a restaurarem seus casamentos. E claro, tenho como base sólida a palavra de Deus, até porque com homens a gente só pega carona, mas nunca jamais devemos confiar o nosso destino a eles. Então, voltando à nossa ilustração, temos então um sujeito dentro de casa completamente abalado. E dentro de casa você muda completamente, de um homem seguro, cheio de confiança, começa a duvidar de todo mundo. E na sua cabeça, os piores pensamentos. Por que ela foi fazer isso comigo? O que será que eu fiz? Eu acabo com essa desgraçada. Passa uma semana e você não diz nada para ninguém. Mas não dorme direito, não come direito, não trabalha direito, você está mal. Qualquer coisinha que os seus filhos fazem, você explode, fica nervoso, dá bronca. As coisas não estão indo bem para você. Então, em um determinado dia, a coragem vem e aí você chama ela para conversar e diz: por que você está fazendo isso comigo? No começo ela tenta esconder, fugir, dar uma que não sabe do que você está falando, mas diante das provas ela assume e diz o que aconteceu, mas que não está acontecendo mais. E ela te pede perdão. Ela chora, vocês choram e você não sabe o que fazer. Você fala que não dá mais para confiar nela e toca no assunto de divórcio. E fala que diante daquela situação você pode divorciar dela, porque para aquilo que ela fez há uma cláusula de exceção criada pelo próprio Filho de Deus. E sua base é Mateus 19. Vamos ler? Então, o estudo de hoje é punk. Peguem a Bíblia de vocês, abre aí Mateus capítulo 19, vamos ler do versículo 3 ao versículo 10. Beleza? Então, chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tende lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? E disse:
Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. E aí? Mediante esta base bíblica, você está autorizado a se divorciar da sua mulher? A exceção aqui, de acordo com o que Jesus disse, é a prostituição. Em nenhum momento está autorizado a separação, o divórcio, exceto em casos de prostituição. É o que diz aqui no versículo 9 de Mateus 19. O que a sua mulher fez, de acordo com a nossa ilustração, é prostituição? Adultério é prostituição? Vamos entender o texto. A lei que une o homem à mulher não pode ser quebrada por ninguém, sem que haja consequências drásticas. Eu aprendi que quando você quebra a lei te quebra. Então, a lei de Deus, ela é a única que é vigente 24 horas por dia. A lei dos homens você pode burlar. Quando eles não estão olhando, você vai lá, passa no farol vermelho. Quando não tem radar, você passa no farol vermelho. Toma cuidado para não atropelar ninguém. Não recebe multa, não acontece nada. São leis dos homens. Mas agora a lei de Deus, toda transgressão tem suas consequências. Então, toda decisão que você tiver que tomar mediante uma situação como essa, se ela não estiver dentro da lei estabelecida por Deus, a sua situação pode ser pior do que da pessoa que te traiu. Um erro que alguém comete contra você não te dá o direito de cometer outro erro com ela, porque isso não seria justo, seria vingança. Então, para isso, é muito importante a gente entender essa questão. Realmente, o que Deus uniu, o homem não separa, mas em Mateus 19 existe lá uma exceção. No caso de prostituição, eu posso me separar da minha mulher e me casar com outra e vida que segue. Será que é assim? Então vamos lá. Como é o seu coração? Ele é duro? Se ele é duro, ele vai ser quebrado. A parte que as pessoas usam para justificar uma separação é essa. Qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa da prostituição e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Em nenhuma circunstância está liberado o divórcio, exceto em casos de prostituição. Porém, essa palavra no sentido original é porneia. E ela é traduzida de diversas formas. Algumas Bíblias, eles traduzem nesse mesmo versículo como prostituição, outras eles traduzem como infidelidade, em outras eles traduzem como fornicação. Tem algumas Bíblias que apresentam como imoralidade sexual, outras apresentam como relações sexuais ilícitas e até adultério. Então, a Bíblia para todos os gostos e personalidades. Quero separar dessa desgraçada mesmo. Então eu vou ver aqui. Já achei aqui, ó. Aqui, ó. De acordo com o que eu quero aqui, ó. Adultério. Pronto. Você adulterou? Tchau, filhinha. Vai embora. Então você pode encontrar versões dessa mesma passagem com essa palavra traduzida das mais diversas maneiras.
Agora, infidelidade é prostituição? Prostituição é fornicação? Então, a gente tem que entender que parece que, apesar de ser traduzida com várias palavras, que no nosso entender são outras coisas, aqui nas traduções bíblicas elas aparecem num balaio de gato. E isso deixa as pessoas muito confusas. Porque para mim fornicação, eu sempre entendi, eu aprendi, e vejo que isso é verdade, que fornicação é o sexo entre pessoas solteiras. Então por que muitas bíblias trazem em suas traduções a palavra fornicação dentro desse contexto de casamento? Como se divorciar sem estar casado? Quando a gente observa Marcos 10, versículo 11 e 12, independente da versão que você ler, você vai encontrar Jesus sendo implacável. Aquele que se divorciar da sua mulher, se casar com outra, estará cometendo adultério com ela. E se ela se divorciar do seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Em Mateus 5,32, em Lucas 16,18, Jesus não deixa fácil para ninguém. Se acontecer o divórcio, e se os divorciados se casarem com outras pessoas, todos estarão em adultério. O que acontece quando você está em adultério? Lembra que eu disse? Toda transgressão tem as suas consequências. A lei de Deus está vigente 24 horas por dia. Então, se você estiver em adultério, cara, desgraça virá sobre a sua vida. Desgraças virão sobre a sua vida. Não tem como fugir disso. Porque a transgressão da lei. Você está em pecado e pecado é a transgressão da lei. A pergunta que não quer calar. Por que Jesus pegou pesado em todas essas passagens, Marcos 10, Mateus 5, Lucas 16, e abriu uma exceção em Mateus 19? É muito estranho isso. Em Mateus 5, em Marcos 10 e Lucas 16, se alguém divorciar e se casar novamente, é adúltero e adúltera. Agora em Mateus 19, 9, se alguém divorciar, a não ser por causa de prostituição, fornicação, vou falar de acordo com as traduções, imoralidade sexual, relações sexuais ilícitas, adultério. Então, é adúltero e adúltera. Não faz sentido. Será que qual é o significado de porneia? Será que o verdadeiro significado? Não tem como o porneia significar todas essas palavras, porque nenhuma palavra dessas são sinônimos. É complicado. É complicado. Porém, a gente tem que entender o contexto. Então, assim, a tradução mais correta para porneia verdadeiramente é fornicação. E, de acordo com esse texto de Mateus 19, é o que menos se encaixa dentro do contexto do casamento. Não é verdade? Não é estranho? A palavra mais correta para traduzir porneia é fornicação. E ela é a que menos dá certo dentro desse contexto de casamento que Jesus está lá discutindo com os fariseus. Que loucura. Mas é claro, por quê? Porque dentro do contexto de casamento que a gente tem conhecimento, de acordo com a nossa cultura. Porém, a gente tem que entender o contexto da ocasião em que Jesus falava aquilo. Até porque, se Jesus dissesse em Mateus 19 que só poderia existir divórcio em casos de adultério, ele não teria usado a palavra porneia, e sim moicheia. Porque adultério no grego é moicheia e não porneia. Então a gente tem que pegar uma passagem bíblica para matar isso aqui e vai entender isso claramente. Então, abrem aí a Bíblia de vocês em Mateus 15, versículo 19. E eu vou colocar aqui na edição.
essa palavra em grego para vocês entenderem. Olha só, Mateus 15, 19, onde Jesus fala a palavra moicheia e porneia na mesma frase. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, moicheia, as imoralidades sexuais, porneia, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Agora vamos ver a história do nascimento de Jesus. Ora, abre a Bíblia de vocês aí em Mateus capítulo 1, de 18 a 19. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la ou divorciar-se secretamente. Mateus 1, 18 e 19. Olha só que interessante. A palavra usada para divórcio em Mateus 5 e 32 e Mateus 19 e 9 é apolu, a mesma de Mateus 1 e 19, que é essa passagem que a gente acabou de ler. Geralmente eles traduzem essa palavra como deixar, anular. Dificilmente eles traduzem apolu como divórcio em Mateus 1 e 19. Estão entendendo? Na maioria das Bíblias, se você ler Mateus 1 e 19, eles não traduzirão com muita frequência como divórcio nessa passagem. Eles traduzem como deixar ou anular. E por que não? Talvez porque José e Maria não eram casados, como entendemos o casamento hoje, ou pelo menos na nossa cultura. E é exatamente o mesmo contexto que Jesus estava falando em Mateus 19, 9. Quando Jesus disse assim, qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação e casar-se com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Esse adultério ou essa fornicação, essa relação sexual ilícita, que no original é porneia, só justifica o divórcio quando ainda não houve de fato um casamento consumado. O que é um casamento consumado? Nos nossos dias de hoje, é como se Jesus dissesse assim para aquela pessoa que descobriu a traição durante o noivado. Ou seja, durante o noivado você pode se divorciar da sua mulher. Ou seja, ainda não houve uma cópula carnal. E ele descobriu que a sua noiva está traindo. Em casos como esse, você pode se divorciar da sua mulher. É claro que a tradução seria: você pode deixar da sua mulher. Você pode deixar a sua noiva. Mateus 19, você pode divorciar da sua noiva. É claro que no nosso contexto cultural não há um contrato legal de noivado. Porém, no contexto em que Jesus estava dizendo aquilo aos fariseus, havia um contrato de casamento antes de se unirem sexualmente. Foi o mesmo que havia acontecido com José e Maria, quando ele soube que Maria estava grávida sem ter se deitado com ele. Em casos assim, o divórcio pode acontecer. Olha o que diz a NVI em Mateus 1, dos 18 ao 19. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, você entende o poder aqui da palavra unir, certo? Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Pretendia se divorciar secretamente. Você vê aqui que Maria estava prometida a José. E isso era um grande compromisso. E é como se fosse o noivado nos dias de hoje. Eles ainda não haviam se unidos carnalmente. Eles não tinham tido relações sexuais. Estavam prestes a se casarem. O que dá para entender aqui? Então a gente percebe que os noivados daquela época, ou então pelo menos daquela cultura, são bem diferentes
dos dias de hoje ou da nossa cultura. Haviam contratos de casamentos que poderiam ser anulados caso uma das partes não cumprisse com as suas obrigações, com o combinado. Tinha o mesmo peso do casamento, porém não havia sexo entre eles. Então, pessoal, podemos entender que a suposta cláusula de exceção levantada por Jesus em Mateus 19:9 não se refere ao divórcio como os que se tem hoje. Jesus se referenciava a casos como os de seus pais, em que não houve cópula carnal. Agora, depois do casamento consumado, isto é, do coito vagínico, não é permitido. Por que não? Porque não dá. Aquilo que naturalmente é unido não tem como se separar. Mateus 19:6. Então, se a sua esposa te trair e se arrepender, e se ela te pedir perdão, se ela quiser manter o casamento, e se você não quer ter maldição sobre a sua vida, a resposta certa é perdoar. Agora, se ela não quiser mais continuar mais casada com você e não quiser se arrepender, aí já não é um problema seu. Você está livre para seguir o seu caminho. Tem base bíblica para isso? Sim, temos. 1 Coríntios 7,15. O que Paulo diz lá? Se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Então, você não vai ficar correndo atrás de alguém que não quer mais saber de você. É isso. Deus nos chamou para a paz. Uma pessoa que trai e não se arrepende é descrente. Ela é que está te deixando. Então, você como sábio, deixe ela seguir a vida dela e você segue a sua. Valeu, muito obrigado por ter assistido até o fim. Se você gostou desse estudo, deixe aí o seu like, compartilhe. Se não entendeu, se não concordou, deixe aí nos comentários. Pode ser que eu faça um outro vídeo para esclarecer a sua dúvida. Beleza? Se ainda não é inscrito neste canal, se inscreva aí no meu canal, Cid Marques. Ative aí o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. E se você quiser uma palestra na sua igreja sobre vício em pornografia, sobre relações sexuais ilícitas, sobre divórcio, tudo que tem a ver com relacionamentos, me chame que eu estou disposto a ir na sua igreja, dar uma palestra, na sua empresa também, falar sobre o vício em pornografia, para ajudar aí na produtividade dos seus funcionários. Conte comigo e estarei disponível para abençoar a sua vida e os seus negócios. Valeu, Deus abençoe vocês. Até mais e fiquem com Deus. Fui.